Olá, começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre as mortes de crianças e jovens. Por que Deus permite a morte de crianças e jovens? E o que acontece quando essas crianças e jovens despertam no mundo dos espíritos? No caso da jovem Eloá, brutalmente assassinada pelo ex-namorado, ela nasceu predestinada a morrer de forma tão trágica? Para responder a essas e muitas outras questões, contamos com a participação do orador, educador e médium Divaldo Franco. O senhor acredita que crianças e jovens só morrem a partir da permissão de Deus? Pergunta difícil. Deus, eu acho que ele está ocupado com outras coisas. Eu acredito que sim. Eu já senti na minha própria pele. A gente está tomando essa atitude sozinho. Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Divaldo, por que muitas pessoas perguntam por que Deus, muitas vezes, leva as crianças que são ainda pequenas à desencarnação? Porque ainda quando são jovens ou adolescentes, eles sofrem ainda mais. Como o Espiritismo vê as mortes prematuras? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a nossa obra básica, dedica todo um capítulo às mortes prematuras, particularmente de crianças. Merece considerar que a criança é apenas juvenil no corpo, mas o espírito que ali se encontra é velho e traz toda uma herança das suas encarnações passadas. Muitas vezes um suicídio, em que o indivíduo partiu antes do tempo, deixando de completar um período, reencarna-se e logo retorna para que aquele período seja estabelecido dentro do equilíbrio. E os pais, que ficam com o coração dilacerado, podem ter sido contribuintes daquele ato insano. Eu recordo, por exemplo, que há algum tempo a pessoa desejava casar-se com outrem de posição social, econômica ou racial diferente, e a família obstinadamente negava-se. Então, por debilidade, o indivíduo preferia optar pelo suicídio, antecipando a hora da desencarnação. Esses pais retornam, recebem aquele ser que vai ser completista no tempo e experimentam a grande dor da saudade. Mas quando olhamos a vida do lado espiritual e a terrena, muito relativa, então deveremos considerar que o reencontro no além será de natureza imortal, portanto compensador. É de dizermos a esses pais que ao invés do desespero, a esperança, que ao invés da agonia, da angústia, a confiança irrestrita em Deus e a oração. Mesmo porque os seres queridos voltam, comunicam-se, trazem a certeza de que estão vivos e aquecem com amor que não morre nunca. Divaldo, agora nós vamos ver o que as pessoas pensam a respeito desse tema tão importante. A senhora acredita que as crianças e os jovens só morrem a partir da permissão de Deus? Sim. Jovens e as crianças só morrem em função das políticas públicas que não são feitas de forma a atender a necessidade deles. Não. Não acredito. Uma pergunta meio, meio assim, cabeluda, né? Eu acho que não. Acredito. Não, eu não creio. Claro. Sem Deus, o que a gente é? Não. Eu acho que Deus não premedita a morte de ninguém. Eu acho que acontece. Muitas vezes a pessoa procura a morte, né? Eu acho que Deus está descansando, ele não está intervindo em nada aqui no mundo. Deus não se agrada com a morte. Ele é um Deus de misericórdia. É o mundo que está dessa maneira. Eu acredito na interferência de Deus na nossa vida. Porque eu acho que as pessoas fazem muita coisa para poder matar as outras, né? Então Deus, eu acho que ele ficou até meio receoso de tomar alguma atitude, porque as pessoas mesmo estão se matando. Eu acho que isso já veio do começo do mundo, né? Eu acho que ninguém vai sem Deus não querer. Eu acredito que não é só Deus que interfere nisso, as pessoas também têm como interferir. Acredito que há factos que podem ocorrer independentemente das pessoas, não é? Portanto, pode ser por meras circunstâncias e não concretamente porque é uma premeditação. Deus influencia muito, mas a presença dos pais, a falta dos pais, a falta de um monte de coisa faz com que eles morram, né?
E, Divaldo, você falou a respeito do suicídio na sua resposta, e ao redor do mundo, jovens, cada vez mais jovens, estão buscando esse caminho do suicídio. Como entender isso do ponto de vista do Espiritismo? É o vazio existencial. Nós vivemos na época do consumismo, em que os indivíduos valem mais pelo que apresentam do que em realidade o são. E, por consequência, os jovens estão perdendo os padrões de comportamento, porque a sociedade, de certo modo, desde os anos 60, vem sendo abalada profundamente nas suas raízes, o que dará lugar certamente a uma nova ética. Aqueles espíritos fragilizados, que ao enfrentar as vicissitudes de uma vida competitiva, em que a beleza momentânea, o sexo desvairado, a droga, constituem mecanismos de fuga, não resistindo às impressões da luta, optam pelo suicídio. A misericórdia divina compadece-se, porque não se trata de um suicídio por ódio, mas sim por falta de valores sociais, desencanto pela vida, frustração, depressão profunda, transtorno do pânico e outros fenômenos psicológicos. Mas ideal será que nós levemos a esses jovens e a todos a mensagem de vida e de esperança. Ser jovem é uma bênção divina. E não temos o direito de interromper esse período que vai nos dar a maturidade e a velhice. Divaldo, no Brasil, dados da Unicef, 3,3% das crianças brasileiras morrerão antes de chegar aos 5 anos de idade. Quais seriam os propósitos de Deus ao encaminhar para a reencarnação espíritos que viverão tão poucos anos, ou então a gestação que não chegará ao fim? Porque as crianças desenvolvem doenças graves, como câncer, AIDS e outras. São problemas de reencarnações transatas. Nós deveremos considerar que Allan Kardec disse que a função da reencarnação é intelectualizar a matéria. Esses espíritos, alguns ainda em fase primária do desenvolvimento, na hora da grande transição, vêm ter a sua chance e resgatam aqueles débitos através das enfermidades degenerativas, pelas dificuldades ambientais, socioeconômicas e em face também da injustiça social que vige no planeta. Quando nós nos voltarmos para a verdadeira fraternidade e procurarmos contribuir para o bem geral, naturalmente essa incidência diminuirá muito. Mas mesmo desencarnando jovens, crianças, recém-nascidos, aqueles cuja gestação não se completam, estão exercendo um papel fundamental no próprio progresso. Porque essa dor, que a eles caracteriza e aos pais martiriza, se transforma em um lenitivo para a evolução. A dor não é apenas um ato punitivo. Tem uma bela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, uma veneranda entidade diz, ó dor bendita, porque através dela nós despertamos para reflexões muito profundas. Porque a vida terrestre é toda cheia de imagens, tudo muito rápido, a fugacidade, a ausência de tempo para reflexionar. E quando a dor nos chega, então nós viajamos para dentro e encontramos a paz. Divaldo, tem sido comum nos jornais apresentarem notícias como a do menino João Hélio, que no Rio de Janeiro foi arrastado pelo cinto de segurança, e também no caso da adolescente Eloá, que foi assassinada pelo seu ex-namorado. Como encarar, como ver, como analisar e refletir à luz do Espiritismo esses casos? Constatamos quão primária é ainda a cultura terrestre. Allan Kardec estabeleceu que a Terra é um planeta inferior, porque os espíritos que a habitamos ainda somos inferiores. Isso naturalmente não justifica, mas esclarece que nesse contubérnio de paixões, muitas vezes vêm espíritos até nobres para servirem de exemplos para outros, como no caso da criança que comoveu praticamente o mundo e quem leu, tornando-se um verdadeiro mártir de mentes desarvoradas. Ele conclui uma etapa muito dolorosa e deixa uma lição profunda de amor ensinando solidariedade.